Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mulheres SV. Hoje eu estou com uma convidada muito legal. Conheci ela ontem. Conheci ontem, mas já considero pacas. Ah, muito obrigada, eu também. Essa é a Sara. Eu vou deixar ela se apresentar, mas para dar um contexto para vocês conhecerem. Ela veio pra cá porque ela é personal de corrida do Júlio. E aí ia rolar aquele esquema do desafio da esteira. O Júlio se lesionou agora. Não deu pra ele fazer o desafio, mas ela veio igual. Então a gente aproveitou aqui pra arrancar alguns vídeos, algum conhecimento dela. E eu também, né? Não ia deixar ela só pro sobrevivencialismo, arrastei aqui para Mulheres SV. E eu quero trocar uma ideia com ela justamente por ser uma mulher sobrevivencialista do esporte. Então eu vou te perguntar, se apresente, dona Sara, quem você é? Bom, meu nome é Sara Kathleen, eu sou personal trainer, sou graduada em Educação Física com especialidade em Fisiologia e Biomecânica e também sou corredora há mais de 10 anos. Olha só. Não, você olha assim, ela tem um biotipo de uma corredora. E que tipo de corrida, de provas você faz? Antigamente eu era da pista, né? Eu corria provas de resistência de velocidade. Para quem não sabe, na pista existem as provas de velocidade, que são os 100 metros, 400 metros, e existem as provas de meio fundo. E eu corria o 800 e o 1500. Hoje em dia eu sou corredora de rua, eu corro provas de 5K. 5 quilômetros, então. 5 quilômetros. Agora, uma curiosidade que eu acho muito massa. Em quanto tempo você faz 5 quilômetros? Olha, dependendo do percurso, se for plano, eu já consegui fazer em 19 minutos e 36 segundos. Recentemente eu ganhei 2 corridas e o percurso era muito bruto, cheio de subidas. Eu fiz em 20 minutos e 20 segundos. Acho que nem de bicicleta dá pra fazer isso. Vocês entendem qual é o grau da rapidez dessa mulher aí? Hoje, por exemplo, eu descobri que o maior xingamento pra ela não é ai, você é feia, você não. Você é lenta. Nossa, dói na alma. Nunca fale pra um corredor, nossa, você tá lento, hein? Me chama de feia, que tá tudo certo. Agora de lenta, lento dói, ó. Dói, né? E entrando nessa parte assim, aqui pro canal, vai, mulheres sobrevivencialistas, mas se você é homem, tá tudo bem, adapta aí pra sua realidade. Mas voltando para o nosso público aqui, você, como uma atleta, como você conheceu esse mundo sobrevivencialista? Bom, eu acredito que eu sempre vivi no modo sobrevivência. E em relação ao esporte, a gente que treina, né, principalmente atletas de alto rendimento, no Brasil, a gente vive realmente no modo sobrevivência porque é muito difícil, né? Treinar, competir. E em relação a ter encontrado o mundo sobrevivencialista, né? Comecei a assistir os vídeos do Júlio, assistindo os vídeos de vocês. E eu fui entendendo a filosofia por trás disso, né? Então, o sobrevivencialismo para mim, dentro do esporte, é justamente a gente se preparar, adquirir esses valores de persistência, de não desistir, de ser consistente naquilo que a gente faz. E pode ter certeza que a corrida em si, eu já passei por momentos em que, se eu não fosse uma boa corredora, talvez tivesse dado ruim em algumas situações. Então, realmente precisei utilizar da corrida, do meu condicionamento físico, para conseguir ter um bom êxito numa situação. Eu posso dar o exemplo, inclusive, desse último agora, né? Eu tava vindo aqui pra Santa Catarina, quase perdi o voo. Tem isso em vídeo, tá? Tem o vídeo, verdade. Quase perdi o voo, porque tava tendo obras na rodovia, né? Eu moro numa outra cidade, para pegar o voo eu tenho que ir pra uma outra que tem aeroporto. E acabou que... Bom, chegou um momento que eu precisei literalmente correr. Pra entrar na aeronave. Então, vai lá de mochilinha correndo. É verdade. Pra conseguir chegar aqui. Valeu a pena, pelo menos, ter vindo. Nossa, super. Tô amando estar aqui. E assim, vamos fazer a mesma pergunta com a direção diferente. O que a parte de ser um sobrevivencialista te ajudou no esporte? No esporte, eu diria que a gente precisa aprender a superar momentos difíceis. Então, um atleta sempre vai passar por momentos desafiadores, que ocorre no sobrevivencialismo, né? Porque o sobrevivencialismo em si
é uma pessoa que ela se prepara, se organiza para enfrentar um desafio da melhor maneira possível. A mesma coisa acontece com o atleta. É verdade. A gente vai passar por um momento desafiador, seja lá uma prova que causa essa ansiedade. Então, o que a gente pode fazer? É se preparar. Então, eu diria que o sobrevivencialismo em relação ao esporte é isso, é constante preparação. Agora, ao contrário disso, e o que ser um atleta te ajudou na parte sobrevivencialista? Olha, eu como mulher, né, já passei por situações que foram bem difíceis, né? Eu sou de Manaus, eu morava num bairro bem perigoso, e quando eu comecei a treinar, eu treinava de madrugada, ou seja, eu tinha que sair de casa 4 e pouco da manhã. E assim, uma moça de 16, 17 anos saindo sozinha, esse horário, geralmente não vai encontrar boas pessoas, Né? ainda mais num bairro perigoso. E eu já passei por situações em que eu tava indo treinar, o ponto de ônibus da minha casa. Sabe o que é uma curiosidade? O ponto de ônibus lá em Manaus, né, da minha casa até o ponto de ônibus dava aproximadamente 800 metros. E era justamente a prova que eu fazia. Então eu treinava realmente, literalmente todos os dias no modo sobrevivência. Então eu passei por uma situação em que, bom, eu tava passando e era uma rua sem saída. Passou um cara num carro, sozinho, com uma aparência que eu diria de drogado. Então, se tava na rua somente eu e ele começa a dar um retorno na minha direção, o que você pensa, né? Bom, a reação que eu tive foi correr. Como eu conhecia o local, né? Por isso que é importante você entender o ambiente. Exatamente. Né? E entender até o nosso corpo, que era o que a gente estava conversando, né? Então, eu sabia me deslocar. Então, a corrida em si me ajudou nesse tipo de situação, bem de sobrevivência mesmo, né? Que eu literalmente tive que correr pela minha vida, porque eu não parei para ter certeza se de fato o que ele queria fazer comigo, ou se ele queria pedir uma informação em plena 4h30 da manhã, Você né? não paga pra ver, né? A gente não paga pra ver. No meu caso, eu corri e simplesmente consegui desaparecer da frente daquele cara. E uma coisa que nós estávamos falando antes, eu sempre já falei aqui em diversos vídeos no canal, principalmente em podcast, quando eu tinha as lives direto, né? Eu fazia podcast também semanalmente, mas daí complica a questão de convidados, aí depois que a Letícia saiu do canal, ficou só eu, também era ruim, porque antes, quando não tinha convidado, era eu e ela, e depois eu sozinha já não dá, né? Mas uma tecla que eu sempre pressiono muito, 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 principalmente para a mulher, a importância de você fazer uma arte marcial, um exercício, mas por isso que eu levei e comparei junto com a corrida, né, seu esporte. Sim. Então assim, eu venho da arte marcial, mas tudo bem, eu também venho do esporte que eu joguei vôlei da minha infância até hoje, eu jogo vôlei, não vou dizer que sou atleta de competição, mas eu jogo, e isso com certeza ajudou no meu amadurecimento fisiológico de consciência corporal. Então assim, eu sempre bato na tecla de faça uma arte marcial, independente qual seja, comece por alguma, porque o mais importante não é a técnica que você vai aprender a dar um soco ou dar um chute, é você, com essas repetições, você pega e você aprende como o seu corpo funciona, a sua consciência corporal. No esporte, todos eles, né, não só na arte marcial, acontece muito isso, de você entender como o seu corpo funciona e talvez seja isso que mais te ajude nessa parte de sobrevivência, de ser uma sobrevivencialista, que por você ser uma atleta, de ter todo esse conhecimento, não só a técnica da corrida, mas você, consequentemente, ter essa consciência corporal do seu corpo, te ajuda a evitar possíveis situações ruins. Exatamente. Né? Tanto que tem um vídeo que eu fiz no canal sobre expressão corporal, né? Sobre a sua... Porque o seu corpo fala. Então, se você tá ali num ponto de ônibus, o celular abaixado, você vai ser uma possível vítima. Agora, se você tá ali atenta, é outro esquema. Então, talvez seja por isso que nunca aconteceu nada comigo. Talvez, porque eu sei, tudo bem, existe educação, existe, né? Beleza. Mas a questão de você saber, ou conhecer o seu corpo e também prestar atenção no ambiente, muda tudo.
Nossa, total. Então, não só arte marcial, mas quem sabe uma corrida, fazer algum esporte, você mulher, seja imprescindível para esse conhecimento do corpo, né? Exato. Nossa, e como, né? Nós mulheres, eu sempre falo que a gente tem que estar sendo mais esperta, mais condicionada, porque a gente geralmente, infelizmente é ruim falar isso, mas a gente geralmente é o alvo. Então, assim, a gente tem que pensar à frente e ser sempre sagaz. Então, isso que você estava falando, Kellen, é observar o ambiente. Por exemplo, de nada adiantaria se eu estivesse, por exemplo, mexendo no celular quando o cara passou perto de mim, né? Eu não teria tido esse ímpeto de falar assim, cara, eu tenho que correr, né? Então, assim, eu até estava falando para você que eu costumo sair, né? E observar o ambiente para que eu possa tomar possíveis decisões que a gente possa ter um resultado bom, né? Situações desafiadoras. Então, eis o motivo pelo qual é importante você se preparar, estar atenta, entender como é que é o seu corpo. Havia te falado também que, pelo fato de eu ser corredora, já está no sangue, entender a distância de um ponto ao outro, entender quanto tempo eu consigo percorrer essa distância. Essa noção espacial, né? Exatamente. Então, eu naturalmente tenho essa noção espacial. Então, eu consigo, por exemplo, andar de um ponto ao outro e dizer quanto que deu. Né? Eu até, inclusive, costumo brincar, porque às vezes, quando eu vou sair para caminhar com meu noivo, eu saio sem o GPS e ele sai com o GPS, né? Aí a gente vai caminhando e tal, e isso por caminhos que às vezes eu não costumo sair, tá? E aí depois eu gosto de tentar adivinhar quanto deu, qual foi a distância. Então isso é importante pra gente evitar situações em que a gente possa ser o alvo. Falando sobre essa parte de mulher e condicionamento físico, o seu maior público hoje, tanto nas redes quanto como cliente, é mulher ou é masculino? Público masculino. Público feminino mesmo. Feminino? Sim. Olha que legal. Geralmente são mulheres que me procuram, porque a gente tem essa tendência de querer se cuidar e tudo mais. A gente é bem mais consciente nesses aspectos da saúde. Então, geralmente são mulheres que me procuram. Ai, que legal. Eu dei um pausa no vídeo aqui e eu pensei, putz, eu tinha lembrado de um negócio pra falar, não falei agora, ela falou, eu lembrei de novo. Voltando à parte do condicionamento físico e tudo mais, principalmente da questão de artes marciais, que é o que eu entendo, né? Não corrida, mas assim, você, mulherada, não vá treinar, um exemplo, uma arte marcial, eu vou lá, eu tive muito isso, por isso que não é um achismo, eu vivi isso durante quase 10 anos, do tipo assim, as pouquíssimas mulheres que entravam na mesma turma pra treinar comigo, e isso foi nos 3 anos de Muay Thai que eu fiz, porque os outros de arte marcial de Hapkido não existia mulher, era só eu, a única mulher que treinava. Nesse pouquíssimo tempo, a maioria, eu posso dizer 99%, entrava pra treinar, eu vou treinar porque emagrece. Sempre tem mesmo. No Hapkido, uma que outra ia fazer uma aula experimental. Só que assim, uma arte marcial com uma gama gigantesca de técnicas, não é todo dia que você vai ficar 2 horas no chute. Tem horas, tem treinos que você nem sua direito porque é mais técnico e tal. E as pessoas, as mulheres acabavam chegando nesse dia de treino, mas nem soa muito que nem vai emagrecer, então não vou vir mais. Então ia nesse intuito de apenas ir para... uma coisa que eu vi hoje na live do portal, achei muito interessante a gente comentar sobre atividade e exercício. A diferença, achei interessante isso. Então ia lá só pela aquela atividade física. Acertei? Acertou, exatamente. Pela aquela atividade física e não pelo propósito em si. O exercício, né? E é extremamente importante você treinar numa turma mista, por exemplo. Nossa, perfeito. Por exemplo, assim, eu treinei, nos anos de Hapkido, eu era a única mulher, treinei com o Thiago, com o irmão do Thiago, um amigo nosso. Quando eu tava treinando jiu-jitsu agora, eu dei uma pausinha aí, mas era eu a única mulher no meio de 10 homens. Não, no esporte não existe. Não existe esse negócio de homem, mulher. Lá dentro do tatame é uma coisa totalmente neutra. E outra, uma coisa muito importante que talvez vocês não parem pra pensar. Uma mulher, se tiver que se defender de alguém, vai ser contra quem? Então, exatamente. Provavelmente de um homem. Que é muito maior e muito mais forte que você. Maior não digo nem de altura, né? Mas
mais forte. Biologicamente falando, o geralmente homem, o homem é mais forte. Então, do que adianta você treinar? Pensa só, um exemplo. Eu e Sara fizemos jiu-jitsu juntas. Eu treino só com ela. E ela treina comigo, que eu sou o dobro do peso e do tamanho. Altura não, a gente é quase a mesma altura, mas eu sou o dobro do peso dela. Aí tu pensa assim, se um cara, vai lá, de 100 quilos, vir fazer algo contra nós, quem tem um pouquinho mais de chance de conseguir fazer alguma coisa? A Sara, porque ela treina com alguém que é o dobro do peso dela. Entendeu? Agora, eu treinando com uma mulher pequenininha, não vai fazer tanta diferença na hora. Nossa, existe a técnica, ok, mas é importante você saber o peso da outra pessoa. Nossa, e como? Então, assim, não vá só por... eu vou suar bastante e perder 300 calorias numa aula. Vai pelo propósito. Com certeza, pelo propósito. E assim, existe dentro da fisiologia, né, o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Só para exemplificar aqui para vocês, o sistema nervoso simpático, ele não é bem simpático assim. Ele é um sistema de luta ou fuga. Então, o que seria isso? É aquele momento que a pupila dilata, você sente o seu coração momento acelerar. De estresse, né? É aquele momento de estresse. Então, você tem duas opções dentro de uma situação bem desafiadora que você está correndo risco de vida, né? Ou você luta, ou você foge. No caso, você corre. Né? Então, assim, você precisa, no mínimo, saber pelo menos uma dessas. O ideal é você fazer as duas, saber? Eu, por exemplo, eu adoraria aprender artes marciais, né? Eu realmente, pelo meu físico, né, pelo porte, eu sou uma mulher pequena e bem magrela. Então, o meu instinto de sobrevivência sempre foi pra corrida, né? Fugir, porque eu não sei lutar, eu não sei técnica, mas adoraria. Então, pelo menos um você precisa aprender. Eu sou o oposto, né? A gente tá fazendo os vídeos aqui, ó. Eu já ficaria assim, bora, porque correr, eu não tenho tanta resistência física pra correr assim tão longe. E eu nunca tive, uma coisa que tu falou na live hoje também, que é a questão da pessoa não ter esse preparo desde o começo, porque às vezes corre de maneira errada, né? Então, assim, desde toda a minha adolescência, jogadora de vôlei, assim, ó, de campeonato estadual de 15 anos, assim, pesando 60 quilos, voando. Então, vocês podem olhar pra mim hoje e não imaginar isso, mas eu, Kelly, com 16, 17 anos, com a mesma altura que eu tenho hoje, que eu tenho 1,66, a rede de vôlei é 2,23 no feminino, né? Eu passava, meu bloqueio era cotovelo. Nossa. Eu pulava horrores. Então eu tinha um preparo físico. Minhas coxas, ó, colchão. Então eu tinha um preparo físico muito grande. Mas eu nunca consegui correr. Porque é uma coisa sempre me deu muito ruim. E eu lembro uma vez que a minha maior vitória foi do ponto de ônibus que eu descia do treino até a minha casa, era 500 metros. E eu consegui correr o tempo, tudo, assim, meu Deus, eu consegui. Mochila nas costas, ok? Nada preparado, depois de 2 horas de treino. Mas, eu consegui correr aquilo. Então, eu nunca tive, na minha cabeça, eu não tenho o biotipo para correr. Existe isso de não ter o biotipo para correr? Nossa, vamos desmistificar isso agora. Gente, a corrida, inclusive... Há corredoras que elas competem comigo com pé de igualdade, tá? Eu tenho, vamos dividir, né? Tem o somatótipo do ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Então, assim, qualquer um dos três, independente se você é alto, se você tem estruturas ósseas mais densas, dependente disso, você pode correr. Porque já é, na verdade, um instinto natural do nosso corpo. Então, há corredoras que, inclusive, são bem mais fortes do que eu e elas correm muito, muito mesmo. Então, assim, nada de achar que pelo fato de uma pessoa ter baixo peso, dela ser um ectomorfo, por exemplo, que geralmente tem essa estrutura que nem a minha, elas vão ser melhores que você. Nada disso, viu? Qualquer pessoa pode... e eu indicaria, né, começar a correr. Por isso, outro tópico que eu estava pensando na minha cabeça, a importância de você contratar e ter um profissional, né, como personal para adaptar todo o seu processo de entrar nesse mundo, porque é extremamente importante você identificar
Onde você está errando, aonde você vai melhorar. Uhum. Porque às vezes você quer fazer, não progride e desiste. Nossa, muito, né? Uma das coisas que faz com que as pessoas geralmente fiquem frustradas são as lesões. E a corrida, por ser algo simples, ela não é fácil. Não é valorizada também, né? Exatamente. Por ser algo simples. Exatamente, porque a gente pensa assim, nossa, só colocar um pé na frente do outro. Gente, existem inúmeros exercícios de educativos justamente para educar o gesto motor dentro do padrão da corrida. E a partir do momento que você tem uma boa postura, você evita pisar errado, né? O joelho, geralmente da mulher, inclusive, tem o valgismo. O que seria o valgismo? Nós, naturalmente, temos os joelhos assim, em X. Ou seja, por que isso acontece? Porque olha como é interessante, né? A nossa estrutura feminina é de ter o quadril mais largo. Por quê? Deus é perfeito, né? Ele fez isso justamente para que haja a passagem do bebê. Uhum. Então, o quadril feminino, ele é diferente do masculino. Então, assim, se nós temos um quadril mais largo, a gente tende a ter um joelho em X, que é um joelho valgo. Esse valgismo faz com que a gente faça pronação, que seria um certo pisar errado do pé. Então, se você não tem a estrutura, por exemplo, do adutor, do quadril forte, você pode machucar correndo. Tudo. Que nem eu brinco assim, né? A gente brinca. Se naquele negócio de fazer a massagem no pé, que existe pontos de pressão da acupuntura, a reflexologia no pé. Se existe um pontinho do seu corpo, aqui eu sei que tem, porque é uma técnica de arte marcial pra imobilizar, tem um ponto que dói aqui, tá? Depois te ensino. Depois você me passa. Então, se é um ponto que você consegue massagear, no caso, fazer um tratamento, e que reflete em alguma parte do seu corpo inteiro, imagina o movimento. O que não reflete no corpo inteiro. Nossa, porque tá tudo interligado dentro do nosso corpo, né? Nada tá aqui por acaso. Nada por acaso. E uma coisa, no domingo passado o Thiago foi correr, e eu quero que você faça esse experimento, né? Se você está interessado na parte de corrida, vá assistir ou no YouTube, ou se tiver melhor ainda presencialmente, assistir alguma corrida de rua. Eu fotografei durante quase 1 ano e meio, 2 anos, corridas de rua. Como fotógrafa, não só a experiência prática na fotografia, mas o mais legal, 2 coisas, né, dessa experiência, mais legal as diferentes pessoas que fazem corrida. Tanto que no sábado, no domingo que o Thiago foi correr, eu vi o mesmo senhorzinho correndo, assim, deve ter seus 80 anos, tá, eu juro. Que eu fotografava lá em 2019, que ele corre com a placa de Bom Retiro, fazendo propaganda de Bom Retiro, que é a cidade daqui. Então, assim, idosos, deficientes. Eu já vi um cara correndo de muleta. Uma perna só de... Não é nem com a perna ali, a mecânica, não, de muleta. Cegos com guia junto. E eu já fui guia numa corrida. É muito legal, é muito bonito. É um sentimento assim de que você fala, nossa, eu tô me doando pra levar alguém ao pódio ou pra completar eu tô sendo os olhos de alguém. Tem muito aqui também a corrida de pessoal cadeirante, alguém vai atrás empurrando. E principalmente o que eu gostava muito de fotografar a corrida, porque eu fotografava o sentimento da pessoa. Sim, a superação de estar fazendo aquilo ali. Porque é um sentimento gigantesco. Nossa, e como? Eu tô até com a voz meio embargada aqui, porque é exatamente isso que você tá falando, né? A gente fala muito sobre a corrida em relação ao condicionamento físico. Mas pode ter certeza que você descobre uma outra vida quando você passa a se desafiar. Então, às vezes, a gente tá tão ali na zona de conforto que você não se permite vivenciar uma vida que você tá almejando. Mas que você precisa ter o quê? Perseverança, coragem, né? Que inclusive tá até linkado com o sobrevivencialismo, né? Então, você precisa ter coragem para viver uma vida... De colocar naquela situação... Pra você sentir aquilo, né? Exatamente, né? Pra você... eu tenho algumas frases, assim, na minha cabeça que eu utilizava muito antes de competir, né? Quem nunca sentiu aquele sentimento de ansiedade, de medo, né? E uma delas era que tudo aquilo que eu queria estava do outro lado do medo. Então, é como se eu tivesse que buscar aquele ouro. Então, eu tinha que superar essa barreira do medo. E
Nossa, fez muita diferença, assim, na minha vida. E eu tenho algumas fotos, assim, eu não lembro se eu ainda tenho, mas eu tenho, pelo menos, acho que no meu Instagram tem lá, salvo no destaque, algumas dessas. Acho que tem até do senhorzinho com a bandeira, se eu não me engano. Eu acho que tem lá. De um casal correndo a meia maratona, uniformezinho igual, assim, tênisinho igual, blusinha e tal. E eu peguei exatamente o momento que eu vi eles vindo. Daí eu sempre gostei de fotografar com uma lente grande, que daí eu consigo te pegar lá longe, você chegando pertinho, então você pega várias expressões da pessoa, assim. E eu, nessa da meia maratona, eu tava, sei lá, a quase 1 quilômetro da chegada, né, da largada da chegada. Nossa, então, aquilo dali é a parte da dor, viu? Exato. E eu tenho, assim, a foto que esse casal vindo, e foi naquele exato momento que ela perguntou, os dois se comunicaram que eles estavam quase chegando. Aí a foto eles sorrindo de uma maneira gigantesca e ela com a mão no rosto chorando. Porque ela estava chegando naquela situação. Então, assim, ó, eu me arrepio. Porque você fotografa e você olha aquela situação das pessoas, assim, que é desafiador, né? É um recorte de um gratificante. Momento. Sim, muito. É gratificante. Mas, todo esse balão aqui foi pra falar que pra você observar uma corrida, que eu observava quando fotógrafo, observei agora com o Thiago, falando da técnica de correr, olha só a volta que foi, né? Porque é nítido as pessoas que sabem correr e as que estão indo correr. Porque tem pessoas que passam que tá flutuando, sabe, andando numa esteira, tipo assim, a pessoa tá correndo, ela tá fazendo assim só. Ela não faz isso de correr, ela só faz assim, ó. Ela flutua. O tronco dela não oscila pra cima, né? Não tem o tronco assim e só estável. As pernas é que vão girando. É um gimbal um estabilizador de celular, assim, ó. É louco, daí tu olha assim, uma das pessoas, caramba, ela parece que tá correndo numa facilidade, mas literalmente é mais fácil correr do jeito certo do que do jeito errado, né? Nossa, e como? Pra isso tem os educativos de corrida, né? Educa esse movimento, que te dá essa economia de energia. Então você despende a energia de uma forma direcionada. Isso é legal. E, por exemplo, assim, eu quero começar a correr. Vamos agora fazer o jabá da Sara. Eu quero começar a correr. O que o seu trabalho facilita e ajuda esse meu processo de iniciar esse esporte? Perfeito. Bom, quando a pessoa acessa lá o link que tá no meu Instagram, né, que eu coloquei na minha bio... eu vou deixar o Instagram dela aqui agora e na descrição do vídeo também. Essa pessoa, ela entra em contato comigo, eu faço uma videochamada e, assim, uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer é perguntar o porquê que aquela pessoa quer correr. E eu gosto muito de ouvir essas histórias, porque quando a gente entende o objetivo e o propósito da pessoa, por exemplo, quando alguém chega comigo e fala que quer emagrecer, eu realmente treino os meus alunos como se eles fossem atletas. E eu coloco eles para fazerem, para passarem por situações desafiadoras. Então, mesmo quando uma pessoa chega assim comigo e fala, nossa, eu quero emagrecer. Tá, tudo bem. Só que a gente precisa encontrar algo que te faça permanecer na corrida. Então, eu coloco geralmente o que é uma corrida de rua. Por quê? Porque a pessoa, ela tem uma data, ela tem um horário e um local pra gente... eu, como treinadora, vou avaliar o condicionamento físico dela e ela, como pessoa, vai passar por uma experiência, assim, transformadora, porque só quem correu alguma corrida de rua e quando você completa essa corrida de rua e você recebe aquela medalha, passa um filme na sua cabeça, porque para isso acontecer você teve que perseverar, você teve que ter constância no treinamento, então você teve que ter coragem, porque nem todo dia você vai sair de casa com uma super vontade de correr. Mas quando você tem um compromisso, não só comigo, mas com você mesma, numa data, aí você tende a permanecer constante. Então, mesmo que a pessoa venha com esse objetivo, eu quero entender se a gente pode utilizar isso de uma forma que seja desafiadora e legal, né? E eu escolho geralmente as corridas de rua, mas pode ser outros desafios. E eu também tenho assim, ó, e funciona, porque foi em 2018, eu, Letícia, Júlia e Thiago, nós fizemos uma corrida de rua, nós 4 juntos, eu e Letícia fizemos 5 e o Júlio e o Thiago fizeram 10, se eu não me engano. Não lembro agora direito se era tudo isso, ou os 4 fizeram 5, mas eu
de novo, eu não gosto. Não gosto de correr, mas talvez por não saber, não me dar bem, ter essa dificuldade, aí tu bota assim, pô, não, já não gosto que é ruim. Mas quando a gente marca assim, vamos correr, era todo dia, treinando, correndo, chegando do trabalho, tarde, debaixo de chuva, tem foto minha de capa de chuva de plástico, tênisinho, blusinha, porque tinha que correr aquele dia, eu e o Thiago, de capa de chuva correndo, porque eu tinha aquele propósito. Sim. Né? E uma grande diferença, eu treinava 7 horas da noite, porque eu chegava do serviço, trocava de roupa e ia treinar. E era um clima gostosinho, de noite tudo é muito bom. E a corrida foi durante o dia, de manhã cedo. Então, eu e a Letícia estávamos ali correndo no trotezinho, né? Nada comparado com a super velocidade da Sara. Mas no trotezinho, estávamos fazendo tranquilinho 4 quilômetros. Porque daí, chega lá no 5, tu vai embora, no ritmo de todo mundo, tu vai embora. Cara, a gente não conseguiu correr 2, eu acho. Por quê? A pista tudo bem, era reta, mas o calor atrapalhou muito, muito. Então, o pouco condicionamento físico que nós tínhamos pego, atrapalhou total por conta do clima diferente. Mas ter a data marcada para tal fez você realmente treinar todo dia. E eu acho que talvez o incentivo, que nem você falou, assim que você faz uma corrida de rua e você recebe aquilo ali, é o sentimento. Mas acredito que a grande outra também seja você encontra pessoas que estão na mesma situação que você, com as mesmas dificuldades, com as mesmas dores, com as mesmas vitórias. Quem sabe você faz amizades naquele meio. Nossa, e faz muita diferença. Faz uma diferença gigantesca, né? É muito legal. O papo tá bom, mas eu sei que tem gente que não vai assistir tudo isso, né? Mas, se a pessoa quer começar a treinar, você atende presencial, online, se quiser contato contigo? Atualmente eu atendo online, então pessoas de qualquer lugar do Brasil, inclusive do exterior. Eu tenho alunas que moram no exterior, são brasileiras e moram no exterior e que hoje treinam comigo. Tem o formato personal online e também tem as consultorias. Eu sempre indico assim, que se a pessoa ela quer aprender os movimentos e quer que tenha alguém observando, se ela está executando de forma correta, eu indico o personal online, porque eu vou estar ali com você numa hora marcada e eu vou estar observando a execução de todos os seus exercícios. Já para alguém que precisa de uma organização de treinamento, aí eu indico a consultoria, em que você vai receber uma planilha e mesmo que a pessoa tenha dificuldade de, nossa, mas eu não sei qual que é o exercício e tal, não tem problema, porque na minha plataforma tem os vídeos demonstrando a execução dos exercícios. Então também tem isso na consultoria. Todo esse apoio, né? Exatamente. Não, é muito legal. E assim, ela é muito legal de verdade. Então é muito gostoso ficar conversando com ela. Então se você vai pegar por exemplo, quer começar a correr e quer pegar alguém legal que vai te entender, porque isso é muito legal, né? A pessoa entender a sua dificuldade para entrar no processo ali de você começar nesse mundo da corrida, do esporte. É muito bacana você ter alguém que literalmente pode ser sua amiga, né? De ser um cúmplice para conversar, assim. Isso é muito legal, de verdade. Ai, obrigada mesmo, viu? Eu amei te conhecer. Eu também adoro conhecer você. Os meninos sempre, o Thiago, tu vai gostar dela, Karen, ela é muito legal. Porque eu tô de bastante contato com o Thiago, né? Por conta do desafio e tal, assim, tu vai gostar, ela é muito legal. E se deixar, eu fico aqui até amanhã conversando com você. Que antes a gente veio aqui pro rancho e tal, a gente tava conversando, eu falo, né? A minha profissão na área de engenharia. O meu coração é biólogo. Mas acho que uma parte do meu corpo pende muito pra parte da educação física, assim. Porque eu sempre gostei muito por estar sempre no meio do esporte, assim. Então, se tu começa a falar do joelho, X, continua, eu quero ouvir, eu quero aprender mais. É interessante, né? Sim. Então, assim, hoje eu vejo que o funcional mudou muito a minha vida, né? Por você saber movimentar o seu corpo da forma correta, para não usar a perna torta, para não prejudicar outra coisa. E eu gosto justamente porque tem o detalhezinho, tem a explicação, né? Antes de fechar o vídeo, essa explicação que eu falei aqui antes, a gente não coisa. Qual é a diferença da atividade física para o exercício físico? Eu achei isso muito interessante. Bom, gente, a diferença da atividade física é que ela é uma atividade que envolve gasto calórico, tudo bem? Uma caminhada. Não, qualquer coisa que a gente faça do dia a dia, por exemplo... Nossa, melhor exemplo. Você faz uma faxina, você não tá pensando assim, nossa, contrai o abdômen,
fecha as escápulas, isso e aquilo. Você tá só fazendo porque você tem uma tarefa a ser cumprida. Então, a atividade física é qualquer atividade que envolva gasto calórico. Faxina é um exemplo. Já o exercício físico é uma atividade física só que com um objetivo, né? Então, o exercício físico, ele já tem aquele objetivo de ser, assim, especializado para aquilo, né? Então, fazer uma musculação, né? Se a pessoa tem o objetivo de hipertrofiar, fazer uma corrida, um treinamento de corrida, aí sim é o exercício físico. Muito legal. Tu falou da escápula. Gente, aprender a usar as costas mudou a minha vida. Mudou a minha vida no vôlei, mudou a minha vida pra qualquer coisa, porque tudo é as costas. Aí eu brinco, né? Na musculação eu sou a mulher ao contrário, porque eu odeio treinar perna. Inferior eu odeio treinar inferior. Agora, superior eu adoro lá fazer supininho, costa, puxando... Assim, ó, tô fazendo supininho com 10, tô quase subindo já pra fazer mais, ó. Eu adoro ficar fortinho nas costas. E é engraçado porque eu tô há 2 anos no funcional, eu tinha parado na musculação. Na época da pandemia, eu todo dia tava na musculação. E agora eu resolvi voltar. Aí eu fui fazer exercício pras costas, na maquininha lá, que puxa sozinha lá, né, pro ombro, nas costas, o puxador pro... Aí eu, faz tempo que eu não faço, vamos ser realistas, eu vou botar 5 de cada lado. Puxei, gente, mesma coisa que nada. Botei 10, nada, assim, gente, botei 20, assim, opa, agora tá começando. Mas como? Você tava parada na musculação. Mas daí tu lembra da funcional, que daí prepara teu corpo, você usa a musculatura e o movimento correto, você puxa muito mais peso. Nossa, e como? Previne lesões, inclusive, né? Sim. Porque você sabe utilizar o corpo. Nossa, pera, eu preciso contrair aqui para o que? Gerar estabilização. Porque se não fica aquela coisa solta, geralmente as lesões acontecem porque tem alguma coisa ali meio molenga, sabe? O tornozelo, você pisou de mau jeito, por exemplo, né? Se você tivesse pisado de uma forma mais estabilizada, mesmo que haja um desnível, você não teria machucado. É outra coisa. Fazer uma atividade física, seja ela qual for, faz bem. Hoje, por exemplo, o pessoal olha assim, eu sou gordinha e tal, mas o meu pezinho é mais problema de cabeça do que de físico. Mas assim, hoje eu faço, semanalmente eu faço funcional, vôlei, musculação e ando de bicicleta. Você não é sedentária. Entendeu? Então assim, eu estou buscando, estou com um objetivo. Aos pouquinhos, porque não é só... Um preparo físico não depende apenas da atividade do exercício físico. Entra o psicológico, entra a saúde, entra um monte de coisa, né? Mas o importante é, por exemplo, se eu não tivesse na minha quadrinha de vôlei jogando, aqui estaria bem pior. Porque você pode usar também o esporte como uma válvula de escape para alguma coisa. Nossa, e como? Total. Né? Principalmente nós mulheres, né? Que a gente ainda, infelizmente, vive num mundo cheio de comparação. A gente ainda tem muitas neuras. Inclusive, tem um livro que eu li, tô tentando lembrar agora o nome, que é... Eu acho que lembrei, do Leandro Carnal. O Dilema do Porco Espinho. Tem um trecho do livro que diz algo mais ou menos assim, que nós mulheres, a gente tem uma capacidade gigantesca. A gente é muito forte e a gente tem uma sensibilidade à dor diferenciada. Só que sabe o que a gente se sabota? É que a gente não acredita nisso. Então, assim, escolha um exercício físico, né? Algum esporte, algo assim, que você possa descobrir esse potencial. Porque você só vai descobrir quando você se colocar nessa situação desafiadora. Total. Por isso que eu falo, assim, o símbolo do Mulheres SV é uma leoa. Porque dentro do mundo animal não existe fêmea mais valente, mais forte, mais determinada do que uma leoa. E eu vejo que, talvez biologicamente falando, já que o homem é mais forte, eu acho que o instinto de sobrevivência, de ser uma sobrevivência da mulher é muito maior que o do homem. Sim. Talvez por ser mãe, por ter essa responsabilidade de cuidar dos filhotes, da família, da casa, te faz aguentar e enfrentar muito mais do que às vezes... Não que um cara não consiga, tá? Tô falando assim, né, biologicamente. Consegue, gente. Né? Tá. Mas assim, é muito maior. A resistência à dor, a resistência a adversidades, justamente por ter esse foco, essa força de vontade de cuidar pra quem é mãe dos seus filhos, né? Com certeza.
Vou ficando por aqui, já estou alongando demais. Sara, muito obrigada, de verdade. Ai, só tenho a agradecer, Por ter vindo aqui. E ó, por favor, chamem a Sara, sigam ela lá no Instagram. Se você não vai começar a correr agora, mas segue ela no Instagram. Ela prometeu que vai começar a fazer mais conteúdo. Eu tenho que melhorar isso, viu? Eu não sou tão boa, mas eu tô aprendendo. Sabe aquele meu low profile? Eu sou desse nível. Bem Nossa, ela assim, tá perdendo a antiguinha. timidez. Ó, usa a sua frase, troca o medo pela vergonha. Porque os seus objetivos só estão depois, não é? Depois do medo? Depois da Exatamente. vergonha. Ah, Olha aí, viu? boa. E é isso, eu fico por aqui. Até mais. Beijo, Até mais. gente. Tchau.